elevando os nossos pensamentos em prece, pedindo bênçãos de equilíbrio e sustentação para os nossos Senhor e Mestre Jesus, nesta hora, em prece, nós vos agradecemos, seja que novamente nos é concedida, pedimos vossas bênçãos de paz, de segurança para os nossos esforços. Que os nossos benfeitores, sempre presentes e solícitos, possam nos favorecer, ajudando-nos na empreitada de assimilação dos conteúdos de que efetivamente necessitamos e possa favorecer o melhor encaminhamento de nossos passos. Suplicamos para aqueles que se encontram enfraquecidos, visitados pelas dificuldades e tribulações, que eles possam recolher o amparo consoante as determinações do Criador. Que a nossa atividade atinja em suas linhas de vibração suave aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã. E que possamos, imbuídos das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, participar com equilíbrio e paz desta tarefa, conseguindo atingir o momento de seu término, reservando-nos encaminhamento feliz de nossos pensamentos e paz para os nossos corações. Nós estamos trabalhando, depois de um período aí de algumas atividades fora, o capítulo 2 do livro Gênesis. Nós trabalhamos o versículo 6 e 7. É isso mesmo? 6 e 7. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. É o versículo 6. E o 7, e plantou o Senhor Deus o homem e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. É bom, a gente não quer ficar muito tempo nesse texto, porque já foi comentado, concorda? De acordo? Agora é bom porque nós estamos partindo com um processo que define não o homem biológico, mas que define o homem no seu sentido global, com suas ascendências mentais em desenvolvimento e, obviamente, com os recursos já mais sofisticados no campo da sua estrutura fisiológica. Isso que nós temos que ter em conta. Nós já comentamos que lá atrás, na formação, na organização, no fazer o homem, nós tivemos um encaminhamento acentuadamente de natureza estrutural física. Vocês se lembram que naquela oportunidade, eu tenho que vir aqui para recordar com as pessoas que estão chegando aí, que não acompanharam, o que é uma coisa, o que é outra coisa. Então, vocês se lembram que nós fizemos uma linha como sendo o piso da terra, que eu tenho a terra, fiz uma linha vertical na subida do princípio espiritual aqui através de N formas,
que foram naturalmente sendo selecionadas, tendo aquela linha que o nosso Darwin propôs de maneira muito física, de fora para dentro, e nós estamos falando de dentro para fora. Pela habilitação do princípio espiritual, compatibilizando a conquista íntima com a capacidade expressiva dele, de expressão. Então, eles são aqui. Então, na nossa humanidade de hoje, nós temos gente subindo no intelecto. Como temos gente subindo na globalização, intelecto, sentimento, sabendo baixar o trabalho. Então, aqui no plano organizacional do físico, nós tivemos a estrutura biológica um ponto de referência para encontrar componentes de manifestação da alma, para que ela possa crescer. E nesse texto que nós estamos estudando agora, que se formou um jardim para colocar ele lá, define uma estrutura de profundidade. Tanto assim. E o homem foi feito alma vivente. Então esse homem, antes de alma vivente, era homem desperto. Não era homem da vinda da faixa animalizada, não. Ele já tinha vencido isso. O homem na sua estrutura autêntica e genuína. Então, subindo aqui na linha formativa fisiológica, eu tenho aqui a bipartição, que nós estudamos. Essa bipartição, ela se dá aproximadamente há 10 milhões de anos passados. Com alguns tipos que nós já recitamos para vocês. Aqui nós vamos encontrar, dentro dessa medição do carbono 14, cerca de alguns elementos. Vou falar, vamos arriscar o número não. Mas tem um Briopithecus, por exemplo, temos um Ramapithecus, está aqui. Aqui nessa altura, nós já temos elementos aqui de 40 milhões de anos passados, que tinham um sabor acentuadamente animalizado ainda, mas já começando a erguer-se. Onde estão os parapitecos, os pliopitecos, os propriopitecos, que atingem 20 milhões de anos passados. Então ele abre aqui. Na experimentação à vida aqui, na busca do homem, nessa linha aqui, nós temos N outras expressões aqui que nós vamos pormenorizar demais, não para mexer a cabeça de vocês novamente. A subida para cá. E os que não conseguiram se adaptar nesse salto para cá, ele fez isso e voltou para cá, abrindo para a esquerda, que seria a fixação dos elementos inerentes aos símbolos da atualidade. São os chimpanzés, os gorilas, e todo o grupo de primatas que não se encaminharam para o primata hominis. Certo? Então esses eram para cá. Quando eles deram a volta da queda aqui, se ajustaram para cá. Então esses macacos que estão hoje constituindo grande parte da área animalizada do planeta, eles vão passar por esse processo. Pegar essa divergência, para não falar convergência, que vai abrir, não é isso? Então, chegando aqui, ele vai ter probabilidades amplas de atingir a humanização. Então, quando ele está envolvido no planeta humanizado, que é o nosso, ele está recebendo astralidade. Então, nesse período aqui, é de retaguarda. São vários períodos que a Terra viveu, impactando elementos de se afirmar nos componentes de defesa, de sobrevivência, de procriação, toda a linha instintiva, que pudesse assegurar vitória dele sobre ele próprio no domínio e, evidentemente, sobre o meio ambiente. Alguma pergunta sobre isso? Estou falando. Às vezes eu posso pensar que a estrutura do macaco é a finalização desse momento aí. Essa linha animalizada. Certo? Ou seja,
falta determinadas faixas de abertura psíquica. Então, se colocar um homem num corpo de macaco hoje, ele pode ter algumas manifestações muito rudimentares, mas o cérebro do macaco não. Tanto é que o cérebro humano ele continua durante muito tempo se formalizando, se ajustando. Ao passo que o macaco, em 6 meses por aí, ele está praticamente completado. A infância, por exemplo, do homem é muito mais demorada, por enquanto, do que do animal. Vocês vão? Você chama dessa volta? O quê? Esse desenho. Macacos transformados. Isso no outro mundo primitivo. Então, quando os ecologistas estão preocupados com as espécies que estão desaparecendo, não, elas estão indo para outros ambientes a poder formalizar caracteres evolucionários em mundos primitivos. Está fixando caracteres. Aqui o macaco é difícil mudar a sua postura para a humanização. Tem que ser muito específico. Tanto quando Emmanuel explica isso, ele define com claridade. Se o Mendel formalizasse a teoria dele lá atrás, não ia encontrar a matemática que a engenharia genética encontra hoje, que não haveria coincidências ou respostas positivas nesses casos. Então, aqui nessa subida que vocês vão encontrar toda essa gama de tipos que cada momento, cada mês, cada ano tem um punhado de novos tipos que nós vamos descobrir. Então, o mais próximo daqui nós vamos encontrar no Homo habilis, não, vamos encontrar no Australopithecus, que vai aqui a 6 milhões de anos. Para depois o Australopithecus evoluir. Depois o Homo habilis, 2 milhões e 300 mil anos. E vão surgindo entre outros. Quando nós chegamos no Pithecanthropo, o Homo erectus, nós estamos caminhando para 1 milhão de anos. Está bem adiantada a forma humana. Bem adiantada. Então, o Sinantropo, o homem de Pequim, com o Pithecanthropo, o homem de Java, estudado por Eugênio Dubois em 1890, que era um sucesso no início do século passado, então nós vamos encontrar que já estava formalizando o tipo humano. É o Sapiens que é uma vez? Aí para frente. Sapiens, são 2 sapiens. Tá? Porque o Homo sapiens vamos colocar no Neandertal. Daí para frente é que surgem os 2 sapiens. E vamos entender que esse homem, está aqui no capítulo 2, versículos 9, 10 para frente, 8, ele já surgiu a partir do Cro-Magnon. O Cro-Magnon no francês. Cerca de 25 mil anos para cá. Então, esses tipos todos foram definindo caracteres do contexto. Então, quando chega o elemento já formado física e psiquicamente, ele emerge aqui no planeta na fixação de caracteres não biológicos. As fixações biológicas estão subindo aqui. Então, quando vai começando a acessar a fixação biológica, começa a fixação de caracteres raciais. Tanto que não tinha raça branca aqui nesse período. A raça branca surgiu em cima da raça negra e amarela, que de princípio antecederam a formação etnológica aqui do nosso planeta. Viu? Foi rápido, porque senão nós vamos estar nisso aqui. A branca então surgiu de 20 mil anos, mais ou menos? Por aí. É o que deixa entender os estudos conjugando a revelação espírita com as pesquisas científicas da antropologia. Ok? Mais alguém quer perguntar? Então, nos retornando, alguém está acompanhando aqui, né? Isso é um assunto que você tem. Então, aqui eu tenho biológico, para depois, dentro dessa mesma linha, eu começar a estudar, ou começarmos a estudar as áreas mais de natureza psíquica, psicológica, espiritual.
Então, dentro disso, o que nós podemos aprender agora? Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Fez tudo aquilo. E em seus narizes o fôlego da vida. Esse fôlego da vida, em seus narizes o fôlego da vida, lá atrás era a estrutura do respirar, do fluxo e do refluxo, capaz de manter toda uma estrutura automática da vida, vamos dizer, até mesmo vegetativo, obviamente. Agora, o fôlego da vida se trata do fluxo e refluxo da vida mental. Porque a vida não é mantida no homem só pela biossíntese. Se lá atrás eu tenho a quimiossíntese, eu tenho a fotossíntese, e no campo animal a biossíntese, já agora eu tenho necessidade da mentossíntese. Vamos ficar atentos para isso, porque nós estamos trabalhando numa reunião como essa para encontrar campo de segurança para a nossa mentossíntese que alimenta. E tem muito sábio aí desgastado. Come muito bem, a mesa é alta, nos melhores restaurantes, mas está faminto de harmonia mental. Criaturas envolvidas numa linha de resistência contumaz, ama de manhã e desama à tarde, fica à mercê das emoções, que é inerente ao animal. Só que o animal é mais inteligente no seu instinto do que nós nos nossos instintos. Porque nossos instintos representam a sofisticação da capacidade de pensar. Que nós colocamos no instinto o lance da inteligência que o animal não tem. Ele tem instintivamente. Nós sofisticamos o nosso instinto. É preciso que a gente analise. Serenidade é a capacidade harmônica de um respiro que eu estou falando aí. Mas nós vamos lidar em papos. Então nós temos que procurar saber administrar o fluxo da vida. Quando alguém está em desajuste, fisicamente falando, o que a gente fala? Fica calmo. Assim fala? Respira profundamente, eu respiro, que está mantendo a harmonia. Então tem que falar para a pessoa, ela está toda atribulada. Certo? E vai dando campo. Tenta a gente passar 90 essa vida, ele pega um pedacinho com a tesoura e corta da resistência. Para poder cair no processo terapêutico e começar a largar tudo e ficar à mercê dos outros. Então aí nós temos o grito íntimo, não tanto de fora, mas o grito do conhecimento que nós temos. Harmonize-se. Tenha calma. E quando a pessoa está dentro desse ritmo de desajuste, que não tem a harmonia do biológico, do psiquismo, essas criaturas entendem os outros totalmente diferente. Entendem com a ótica dele. Notaram isso? Entende com a ótica dele. E vai mantendo a resistência. Aí nós ficamos surpresos. Então nós temos que estudar a evolução para analisar isso aqui. Mas para saber como é que administra a dádiva da vida. Quando a criatura fica presa nesse, vamos dizer assim, nesses insights, é como se ela estivesse querendo continuar na periferia. Para ela sair disso e seguir esse caminho da evolução, é o momento que é reconhecido o esforço íntimo e ela é capaz de ser colocada nesse jardim, porque a espiritualidade reconheceu. O jardim é a criação da misericórdia. Porque dentro do parâmetro da misericórdia você se afirma com legitimidade. Veste, cria o jardim, te veste, como acontece com quase todos nós aqui. O jardim que está sendo oferecido para nós é a família que foi planejada, a profissão que eu vou ter,
o grupo de amizades que eu vou ter aqui na reencarnação. Não é tudo preparado ou vocês não têm lido a doutrina? Planejamento reencarnatório, isso, Cláudio? Isso é um jardim. Investe a gente com um corpo que, se olhar com um aparelho, aí seria falso, porque dentro dele não tem isso. Misericórdia. Por quem tem o corpo que criou na classe, bobagem, não é isso. Porque se nós saímos com o corpo que efetivamente o campo mental pede, nós estaríamos totalmente expostos. Cheio de marcas e cicatrizes. Então eu estou dizendo com muita ênfase para que a gente saiba valorizar e agradecer a Deus no ser. Ainda reclamamos. Então, nesse particular, nós vamos compreendendo que a gente é colocado nesse jardim para refundir. A veste que dá entrada no recinto desse jardim, ela é tecida pela misericórdia. E nós temos que transformar essa veste periférica de fora para dentro em veste irradiadora de dentro para fora. Compatibilizar, porque nós temos seguido com o que nós sentimos na intimidade e devemos sentir. Não que sentimos, mas que nós temos que nos afrontar com carinho para sentir. Então a reeducação é algo que nós temos que cuidar como fazemos. Vou falar. Então é por isso que aqui na Terra a matéria ainda é mais urgente do que a matéria espiritual, é pela nossa mente que a gente tem. Enquanto nós estivermos sujeitos ao processo de domínio, o domínio infeliz se dá no exterior. A pessoa quer pisar na outra, arranja artifícios exteriores para pisar. Então o processo infeliz se dá no exterior. O processo de crescimento equilibrado e harmônico da mente. Então, quando nós começamos a ficar rebeldes contra a realidade da vida, queremos nos manifestar contra aquilo que nos é oferecido, nós criamos campos exteriores para poder machucar, para poder ferir, para poder mostrar autoridade, que muitas vezes não é da lei isso. Como as trevas também operam em número, a luz opera em qualidade. E nós, quando queremos mostrar coisas pelos nossos caracteres, nós trabalhamos no exterior. Batemos porta, xingamos os outros, pisoteamos os outros, com os recursos que a gente pode. O que quer crescer, o que está querendo crescer, ele desarma isso. Ele procura argumentos, ele procura fundamentos. Equilíbrio, pede a Deus, paciência, paz, força. É o que nós temos batido aqui. Ele começa a lembrar das mensagens que ele recebeu, que os Espíritos falavam assim, tem bom ânimo, ele lembra delas todas. A definir que ele tem que ter bom ânimo, para aguentar o sufoco. Porque o Criador, pelo que eu tenho aprendido, vocês também, não quer pisotear ninguém. Pelo contrário, os Espíritos só ficam em volta tentando ajudar. Nós estamos achando que estão exato. Eu queria que você desdobrasse, as trevas trabalham em número e a luz em qualidade. Isso é uma expressão que nós recolhemos da espiritualidade. De quem que é? Parece que eu toco o Chico. Isso me conhece. Ele define que realmente as trevas trabalham em número, trabalham em força, em quantidade, enquanto a luz opera em qualidade. Porque a qualidade propõe redimensionamento da onda. E o redimensionamento da onda, ele sai do circuito reativo de quem quer que seja. Redimensionamento. Redimensiona a onda. Então eu estou pensando aqui assim. Estou soltando meu pensamento. Para o mesmo campo assim que os outros estão pensando. Aí chega alguém e me dá uma resposta assim, fora do eixo. Aí eu opero.
Nessa altura, há uma proposta, se eu não tenho um equilíbrio, uma segurança de administração da minha emoção, eu vou entrar em linha de compatibilidade com o mesmo tipo de força que atingiu. Concorda? Mesmo tipo de vibração. Aí nessa hora eu faço assim, oh meu Deus, só não falar isso, oh meu Deus, alterou o circuito vibracional. Aí eu saio da falta. Saio meio machucado, tocado, até meio inconformado, às vezes, por falta de um conhecimento mais amplo, mas eu mudei o circuito qualitativo da onda. Vocês entenderam? Deu para entender? Então, se houve um impacto no telefone, por exemplo, bate o telefone, naquele barulho, tchum, aquele entrou para assim, calma. Ou então, eu posso pegar o telefone já com o fone no braço e ligar longe. Se eu dou para a emoção violenta. Então, são esses valores que mostram então, a qualidade que tem que ter. Você falar, oh meu Deus, tem que analisar. Exato. É busca de Deus. Pois é. E na medida que eu vou entendendo que eu falo, oh meu Deus, eu ponho a mão na terra, oh meu Deus, eu estou buscando Deus íntimo, não o Deus de fora, místico. Não sei, Denise, se eu conseguir. Posso desdobrar? Não sei se... Não é para descontextualizar, outro âmbito, mas para me ajudar nisso. Dentro de um contexto, por exemplo, saindo do campo, quando a gente vai operacionalizar nos movimentos da vida. Por exemplo, dentro da própria doutrina hoje de movimento, a gente vê crescendo alguns pontos em que fica parecendo que as lideranças enfocam muito a questão, algumas lideranças enfocam a questão da quantidade, né? De situações, seja na assistência social ou em promoções, em que se visualiza o arrastar de muitas pessoas. O que vale a reunião está cheia, e etc. Enfim. Como a gente poderia refletir para, ao mesmo tempo, não se permitir ser retrógrado, mas ao mesmo tempo também não se deixar levar, muitas vezes, por essas ondas? Fiz-me claro na pergunta? Porque naturalmente nós copiamos a mentalidade da treva, que nós éramos acostumados lá atrás, a integrar nas hordas, não é isso? E queremos fazer o mesmo. Vocês podem notar, quem me conhece de perto, eu nunca sou preocupado com muito marketing. Eu tenho uma preocupação enorme. Por quê? Porque ele é força que passa em nuvens, como chega, vai. Porque ele não representa a necessidade fundamental da massa. Representa estados anômalos do ponto de referência dos interesses de profundidade da massa. Então a massa é polarizada, tem para fora todos aqueles reflexos que elas têm inerentes, mas não vivenciados. Foram, de algum modo, expressos e estão impressos na intimidade psíquica. Então se joga para fora. Certo? Quanto mais no supermercado nós temos os estandes lá, ou as gôndolas, mais interessante, mais enfeitado, mais chama. Tanto que a árvore que foi criada aqui está assim. Como é que ele fala? Agradável à vista. E o Senhor fez dotar até toda a árvore agradável à vista. Isso é a mentalidade que marca. Isso tem que ter. Mas é um processo científico, direcionado. Então, o resultado. A pessoa entra no supermercado sabendo que ela tem que pagar R$2.000 que ela está devendo. Mas se aquela agradabilidade que apresenta lá a gôndola mexer com intimidade, ela tem deve 2, deve 3. Então, isso é que nós temos que analisar no nosso campo. Por exemplo, quem trabalha em mediunidade sabe. Tem 10 numa reunião mediúnica. Quando faltam 3, 4, o que passa na cabeça de quem dirige com conhecimento? Tem algo pela frente hoje. E nem todos do grupo estão, vamos dizer, em condições de integrar aquele tipo de atividade. Eles têm aprendido isso na prática, mas não entendem
Então ele tem que comunicar de forma para não alienar-se. Ele ia manter uma barraca de peixe no céu, na beira do rio, lá para comprar lá quando não tinha aqui na cidade. A evolução propõe isso. Agora, tem que ter cuidado com o meio tempo, ok? Quando a gente perde no campo íntimo, muitas vezes, na maioria das vezes no campo familiar, o 15 desse jardim, a gente sabe que é temporário, mas durante o temporário há um ponto de desgaste ao nível do sofrimento íntimo nosso. Existem assim, estratégias para a gente poder reconquistar, seria assim, voltar a esse piso do jardim? Se você deixar a sua instintividade dominar a paisagem, você não tem como. Você contorna e denigra aquele jardim. Agora, se você foi colocado com alguma base íntima ali daquele jardim, que conhecimento tem, porque falta uma capacidade elaboradora, aplicativa. Então, se você consegue vencer na instintividade, elaborar, investir naquilo que o seu campo de consciência já admite, você nota que você tem no mínimo mais sucesso. Você pode diferir para situações bem mais à frente e usar com maior inteligência o contexto. Agora, isso é muito importante desse encontro que ele trouxe. Quando a pessoa chega de baixo, quando ela é a criatura e fala assim, fulano não me está tolerando mais, você olha para mim e vê minha sombra, e nós vivemos com pessoas assim, que a gente sente que existe essa incompatibilidade. A pessoa até gosta no final. Mas no plano operacional, eles gastam, reagem, respondem, machuca. Isso acontece muito nos lares. Em que o pai olha assim, de manhã abraça o filho, de noite, não sei, minha mulher arrumou essa peste para nós. Muito, ele vai lá e volta, ele vai lá e volta. Por quê? Porque de um lado grita determinados aspectos de uma relação antiga, mais sucesso, mais equilíbrio. Do outro lado, quando toca um ponto que mexeu com seu amor próprio, ele vira uma fera, o pai. Isso no campo da relação entre as pessoas, entre os casais. Nós temos milhares de casais que se amam, eu não tenho a menor dúvida que se amam, mas não toleram um ao outro. Não acontece isso? Não dá para entender. O que ele falou lá no dia que casou, a eternidade é. Você tolera, não dá para engolir. Você quer que o outro faça e fique na onda que ele está. Então é preciso ter essa visão de vida para poder tentar conservar o ambiente que já é. Porque quem não tem que melhorar a barra, piora. Não dá para viver assim não. Sai, pega outro, o pior, porque o outro tem que engolir pelo débito. O outro é um planejamento. O outro é improvisação para não perder a chance. Por exemplo, a criatura tem um compromisso com a doutrina. Isso acontece demais agora. Vocês estão antigos aqui, muitos de vocês podem dizer isso. Tem um compromisso. A pessoa já aqui na evangelização. Né, Denise? Está dando as aulas dos meninos aí. Isso acontece demais. Em casa, você recebeu o convite, foi lá, passou do casamento. Semana seguinte, 2 anos está de volta. Tem 2 meninos. Pera Imaculada. Tem 2 meninos. E está aí. O outro chega e fala assim, sonório, não dá mais, eu vou casar. Vai casar, vai. Jesus te abençoe. Quer falar outra coisa? Não é direito que tem? Senão não estamos aqui entrando no método dos fatores que estão pesando as decisões das pessoas. A gente vê tanto sofrimento aí agora. Vai há 5, 6 anos. É preciso ficar muito tempo para poder acompanhar esses fatos. Como é que está o casamento? Está ótimo, mas o menino está assim, eu tenho que fazer isso. Não dá mesmo não. Fica com pena. Se a vida transformou, você não... Aí eu lembro de gente, até da nossa própria intimidade, que veio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje os meninos estão evangelizando. Isso é muito relativo. E não podemos criar um exemplo, achar que isso é um exemplo de todo mundo. E tem casos em que a pessoa não pode, não tem compromisso. O compromisso é todo grupo familiar, não é?
Agora eu pergunto, dentro disso ainda da pergunta do Paulo, se eles não apertarem o cerco no lar, como é que ele vai chegar do outro lado? Eu pedi a chance, a hora de escolher, porque aliás o companheiro que eu casei não permitia, mas descobriu tudo certo. Agora se ele chegar do outro lado, o lar foi uma bênção e tal, ele voltou como veio de lá. Nunca vendeu. Então que ficou, é nesse sentido que eu estou falando. Tá? É o jardim. E essa banda do Oriente? Início, o reinício. Toda reencarnação começa na banda do Oriente. Ela nunca tem uma continuidade linear. Ela sempre te dá um jogo de retaguarda. Sabe? Então, essa banda do Oriente é o Oriente onde começa. Ok? Senhor Ló, a gente lembra do Wagner, quando ele brinca na reunião assim, Deus não criou nenhum filho para ser perdido, né? Aí a gente, eu estou lembrando aqui, naquele momento que o João Lúcio, nesse último livro, foi colocado diante dele mesmo. E que ele faz aquele reconhecimento e ele ainda fala com o Emmanuel. Eu não sei se naquele momento eu não pude ou eu não quis. É uma mistura. Porque se eu começar, se você falar para mim assim, você pode ir em tal lugar, eu viro assim, não. E você, um caminhão de argumento para falar que eu não posso mesmo. Quando é assim que acontece. Não pode. Aliás, nos processos acontece isso. Você pega o advogado de defesa, o elemento da promotoria que está com a responsabilidade de levantar a dificuldade, e enche e haja paz no processo. Tudo motivo. Na hora que eu passei lá, a sombra estava na minha frente, então era de tarde. Foi lá, era de tarde, tem certeza, prova, científica, tudo vai somando. Então nós temos que ter em conta isso que você está trazendo. E é preciso desarmar o coração para sermos autênticos, não? Para não ter problema. Vamos em frente. Então está aqui, plantou o Senhor Deus no jardim do Éden. Isso agora é uma subida não biológica, Deixa eu voltar ainda. Estruturações mentais. Tá falando. Deixa eu voltar ainda na questão das trevas trabalham em quantidade. Por que eu perguntei isso? Porque a gente tem observado, pelo menos nas reuniões, que embora essa tônica prevaleça em termos de quantidade, como elementos que fortaleçam os projetos de implementação, vamos falar assim, dos anseios, né, contra os ideais e uma série de outras dificuldades, parece que as trevas também estão evoluindo nas técnicas, né? E a gente tem observado cada vez mais a qualidade enquanto tônica de atuação prevalecendo, sabe? Então, quando fala, fulano, beltrano, trará, serão atingidos na área do poder e da vaidade. Outros serão trabalhados dentro da linha que o Claudio trouxe, na estabilidade das relações. Outros serão trabalhados dentro dos seus melindres. E lá vai. Então isso me sugere que há um movimento aí de transformação da atuação. Sem dúvida, eu estou de plena acordo. Vocês entenderam? Quando eu falo, quando eu estou trazendo aqui nos falados, o que eu de algum modo aceito, acho que é válido, não quer dizer, na nossa ótica, como ele está trazendo, que não tenha também esforços qualitativos de seleção para atuarem com mais eficiência. Isso existe. Agora, em tese, eu entendo que, na realidade, a colocação é correta. Normalmente funciona a massificação, peso, a força, a quantidade. Agora, tem a vida. Isso é natural do mundo que está em via de transição para o mundo de regeneração. Porque nós temos escrito, esse próprio homem que foi colocado no jardim aqui, é um homem sagaz, um homem sábio. Esse tanto que foi recomendado a ele o quê? Que ele não entrasse na alimentação da árvore da ciência do bem e do mal. O que é isso? Tem acesso à árvore da vida, não? Mas não fica comparando muita justiça, não. Não fica entrando na justiça, não. O Vakti-Vukti recebeu, levou, recebeu. Isso não deve funcionar com você, não.
Então, esse foi o sentido que a gente observou. Mas eu estou de pleno acordo com o que está aí. Já está havendo, vamos assim dizer, uma capacidade seletiva. Aliás, na própria condição nossa. Nós não somos santos, temos uma soma imensa de reflexos menos felizes, mas estamos tentando ponderar, somos até capazes de orar e de procurar situações mais brandas, mais equilibradas, mais justas. Então, os grandes líderes no campo infeliz ou inferior, eles também usam de estratégia. Agora, na hora de levar o efeito, a gente nota que quase sempre chegam batalhões. Então, a gente não pode pensar nessa quantidade, nessa qualidade, como qualidade de onda, porque, porque mesmo que eles usem, vão aprimorando, a qualidade de onda ainda passa pela técnica. Ela não é tão sutil, tão profunda quanto... A própria mulher, a que se viu envolvida pela serpente, a serpente representa a soma dos componentes inferiores, nós vamos notar que a serpente utilizou não foi de quantidade, usou de qualidade, de sagacidade. Que aliás foi o que Jesus fala, sagaz como a serpente. Então, no caso, a serpente com legitimidade usa a sagacidade para os batalhões a funcionar. Dá um tom para a orquestra, né? Dá um tom para a orquestra. Mostra a bandeira civil. Vamos em frente? Isso aqui ficou claro? Bem entendido, né? Abre assim para pensar, né? Porque o assunto não é tão fácil. Continuando. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a variedade de vista já foi, boa para comer, e árvore vida no meio do jardim, e árvore da ciência do bem e do mal. Então, a árvore do meio do jardim é a árvore da vida. É ela que está no meio do jardim. Agora, todas as vezes que a gente pega o meio, nós criamos um meio artificial. O meio da nossa láctea. Está ali é o meio. E todas as vezes que a gente pega o meio de referência superior e pega o meio selecionado por nós, nós queremos colocar uma metrópole diante de uma aldeiazinha que não vai caber. Você lá vai seguindo a doutrina espírita. Aí você leu pontos interessantes, por exemplo, sobre a lei de causa e efeito. Está seguindo a revelação do seu todo. Está ficando aqui, está fazendo um trabalho de pesquisa. No centro está o componente básico, lei de causa e efeito revelada. Aí daí a pouco vem na sua cabeça assim, mas acontece que nem tudo que eu faço eu faço. Aí começa a trabalhar. Como é que você escapa da lei? Daí a pouco você saiu do meio do jardim, pelo plano referencial da sua evolução, na direção do foco maior, e cria o seu sistema. Aí a árvore da vida, que estava na sua posição anterior, passou a ser a árvore da ciência do bem e do mal, no centro do seu jardim, que você está construindo a sua vida. Inclusive, Honório, no capítulo 3, versículo 3, a Eva faz uma deturpação desse centro, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, está vendo? Dela não comerei. Ele não tinha dito isso. Ela se traiu por quê? Ela se traiu, porque ela tinha tirado a árvore da vida do meio e pôs a ciência do bem e do mal no meio. E é aí que a gente cai no campo do sentimento. Então você cria sistema. E quando nós temos que ver que tem muita gente escrevendo em várias frentes, o deleite dele é em servir, não. O deleite dele é em ser ouvido no seu sistema. E é um dos pontos que eu tenho agido com muita prudência. Eu, pessoalmente, posso até falhar, porque nós somos realmente, vamos dizer, suscetíveis disso. Mas criar sistema numa hora dessa, depois da terceira revelação aqui, o que Kardec fez para não ter sistema? Diversidade de espíritos comunicando e diversidade de médiuns. Então, para poder variar para um que está sozinho, tem que ter muita segurança. Tanto que nós queríamos que vocês apontassem qual o grande filósofo que é absolutamente inteiro. Não é, só tem um generoso. Só tem um. O
porque os outros têm expressões lindas de referência de vida. Mas daqui a pouco coloca outro. Então ela coloca outras ideias que fogem totalmente também. Então, dentro disso, nós temos que ter esse cuidado. Então, assim, a árvore da vida, ela teria como objetivo a contraposição. Então, assim, a definição do que é bom e o que é mal. Né? Para a gente ter essa referência da distinção. Só que a partir disso, o ser humano, na sua astúcia, né, começa a articular. Aí vai utilizando de argumentos outros. Usando o objetivo inicial. Exato, ele sai do inicial, que é buscar o amor, que é buscar o bem-estar, a segurança, e começa a utilizar o mecanismo das leis. Porque a lei de causa e efeito não é só lei de causa e efeito, não. É buscar as leis. E elas têm exceção. Elas têm exceção. Dentro dos próprios códigos nós temos. Fazendo. Então, quando a pessoa fecha o circuito na sua ótica, ela fica meio enseguecida pelo próprio domínio das suas aspirações, que são irreverentes do campo interior. Vamos pensar. E nesse engodo é que a serpente, com a sua astúcia, também. Né? Exato. Porque a serpente, por exemplo, tem ela é a maior manipuladora magnética que existe. Ela manipula mais que o sapo, ou de outros répteis, que não são longilíneos na cauda. Porque todo réptil longilíneo elabora magnetismo e solta magnetismo. Só está 99,99% de energia no organismo. Mas num lance que ele detecta tudo. E fica entregue. Que houve um disparo e a cauda eliminou. Certo? E a cauda, na medida que ela vai eliminando o magnetismo de determinada natureza, ela faz um papel captador nas forças de baixo para cima, as forças da natureza física. Então, o que acontece? Nós temos hoje nossa estrutura fisiológica, a nossa linha, vamos dizer, estrutural humana, não temos a cauda que foi eliminada, que a posição dela é conectar com a coluna vertebral, exatamente na conjugação do cóccego. Tem gente que escreve, não é no cóccego, não. Esse não conhece, não. Quem conhece sabe que o cóccego é o plano de confluência que faz a elaboração da energia que vem de baixo, que é a mantenedora do campo neutro, juntamente com o prana, que nós pegamos pela respiração. Então, o que fala que não é no cóccego, você está tendo sistema, porque é no cóccego. Só que para evitar que houvesse uma regimentação não definida, as duas pernas fazem papel captador de concentração. Então, a mesma energia que penetra via ponto mais baixo da coluna e entra em relação com o canal raquidiano, o que vai acontecer? Vai entrar em relação direta com as energias sutis e seguidas para o maior pelo coronário. Então fecha o circuito. Tanto que a epístola é diretamente ligada ao sexo. Pode ser diferente? Não. Isso é da lei. Só quem estuda que sabe disso. Não tem que pegar sistema. Dizem não. Pode falar que com certeza. A não ser que está estudando pela metade. Então nós temos que levar em conta isso. Então o que ocorre? As grandes expressões de evolução consciente do ser, nós pegamos de cima. Pelas antenas sutis da captação do plano maior da revelação. Ficou claro? Agora ninguém opera senão com as energias de baixo para cima. Os tijolos, as pedras das construções vêm de baixo. Porque se eu construir o meu edifício com o que eu recebo de cima, ele vai estar sendo enxergado pela minha ótica quando estiver em devaneio. Ou em alto astral. Porque ninguém vai enxergar. Eu estou no mundo físico. Então, Caim, que é a soma do inconsciente ou do subconsciente, com Abel, que é do superconsciente, são irmãos. Tem que viver na mesma casa. Porque tem muita gente religiosa que acha que está na hora do Abel matar o Caim.
Não tem, já ouvimos isso. Eliminar o mal. Tira o mal, bem acaba. Como é que não vão fazer sem mal aqui? Só por dentro da regeneração, sabe quando? Quando descobrir que tem que operar em nome de Jesus. A gente olha assim, nosso jardim está todo aguado, bonitinho, florido, podado, não tem nada aqui, tudo produzindo. Então tem um mundo aqui na galáxia, tá, vamos para lá. Percebeu? Eliminar o mal de lá, não. Está fazendo isso lá. Os que estão chorando poderem ver. Uma coisa parecida. Por enquanto, nós estamos buscando o bem pelo sufoco do mal. Até o dia que a gente começa a aderir ao bem pela compreensão do mal e pela ajuda aos que sofrem. Não tem outra alternativa. O resto é livros e mais livros, sistemas e mais sistemas. Então, como nós dizemos, que a doutrina espírita sem fanatismo, sem fechamento. Tem tudo, tem medo. Não é porque ela está aí montada com Kardec e os espíritos, não. Porque as obras mediúnicas estão abertas. Ou está assim, né? Eu me lembro uma vez, eu estava atrás de uma resposta, e fiz minhas preces umas 2 semanas. Um dia eu acordei de manhã com um número na cabeça. 200, não sei quanto, 180, não sei quanto. Ah, sabe? A primeira coisa que veio na cabeça, o que é? Número, fazer assim, ó, pá. Não tomar certo. Eu estou acostumado, acho que eu não ninguém da época, não. Mas não quer dizer que eu não estou com santidade, não. Eu quero ter chance, né? Aí, passaram 3 dias, eu achei o resultado que eu estava querendo, olhei a página que eu tinha sonhado, né? Olha, os espíritos me deram em sonho a resposta. E eu lembrei do jogo de bicho quando eu acordei. Esta é a história dos nossos a gente agora saber qual é isso. Não porque a gente quer justiça, mas para a gente escapar. Exato. Então você usa a justiça porque lá no Velho Testamento está olho por olho, dente por dente. Não é isso? Então ela vai transubstanciando a sua fisionomia vibratória. Ela vai interiorizando. Então quem furtava o cavalo do vizinho, estava o vizinho direito em estar na cerca dele lá, arrebentar e buscar o cavalo. Não era isso? Dentro de dentro, tudo diferente. Tem, aliás, é discriminado. Cavalo por cavalo, carneiro por carneiro, sabe? Toda uma história no Levítico. Então o que acontece? Hoje a gente sabe, né? E se eu tenho o direito de ladear o cavalo daquele que me roubou, eu estou ficando na lei da fiz uma para mim. Que eu alimentei não o amor, alimentei a água da ciência do bem e do mal, meus dias. Então, dentro disso, hoje a lei de causa e efeito, olho por olho, dentro disso, funciona no campo íntimo. Você não furta dos outros, não, porque você vai ser só bastante responsável. Aí eu cultivei, vamos contar as histórias, a gente vai notar como é que o progresso é complicado de mesmo. Lá atrás, por exemplo, tinha qualquer coisa, quando eu estava começando, eu discutia muito isso. Até que alguém falou, fez a minha, não é para ele. Se alguém te deu um prejuízo, compra dinheiro que é mais fácil. Pediu 100 e não devolveu. Aí, se vai pagar lá. É da lei. A não ser que esse negócio está errado. 100 é 100. Pode ser uma outra moeda, mas num câmbio equivalente. Aí um dia o pai falou comigo. Quarta é essa. Abre mão, perdão completo. Custamos entender. Porque se ele tiver que pagar, não, ele vai pagar. Mas que não seja para você. Porque para pagar para você, na mesma linha vibratória que ele precisou, você tem que estar no momento de carência que ele estava. Então eu preferi você independer do pagamento, porque você não vai entrar em carência. Ou como o Chico falou com um companheiro, que estava assim, querendo investir tudo no filho, mas se você quiser voltar na próxima como filho, para receber tudo de volta dele, deixa que ele fale isso para outro. Haja com prudência. Faz o que você acha que deva, mas com prudência pé no chão. Então, esse mecanismo da lei, da ciência do bem e do mal, tem esses ângulos, nós não podemos estudar. O nosso grupo aqui permite comentar nesse particular.
eu fiquei com uma dúvida. Quando a Sara fez a relação da posição do que estava no meio, ela colocou que Eva, né? Né? Ela colocou a Eva que colocou, né? Porque aqui está assim, a Eva que colocou, né? Então, quer dizer, a Eva, a sagacidade da serpente está em fazer a pergunta para ativar a visão que a Eva tinha. Exatamente. A Eva tentou sair fora. Não saiu não. Tentou sair, mas o íntimo não deixou. A concupiscência dela não deixou. Você quer ver? Vamos analisar, já que eu levantou o assunto. Capítulo 3. Vamos lá no 2, 9. A árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Qual que é do meio do jardim? A árvore da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal. Essa não está dentro do meio do jardim, não. Essa nós colocamos, não. Mas vamos lá no capítulo 3. A Eva já tinha recebido a recomendação. A recomendação orientadora é teórica. É igual daqui na reunião nossa. Estamos estudando e aprendendo o que não deve e o que deve. Não é isso? Então, o que foi dado para Eva antes de acontecer a experiência? Porque o testemunho vem depois da informação. Porque se ele vem antes, não tem informação, não tem débito. Aí eu não sabia. Então, toda a orientação no mundo regenerado vem antes. É a educação. É a aprendizagem. Então, diz aqui assim, no versículo 16 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer à vontade. Agora a educação começa na adversativa. Mas. Não tem um mas aí? Mas, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Não falou que não podia comer nada da vida, não. Que a árvore da vida alimenta dela aquela criancinha que pega um pedacinho de doce e divide com o irmão. Não comeu? O outro vai pagar um jantar por um almoço completo para quem está precisando de comer. Cada um tem uma dimensão. Então, foi dito Marx da árvore, o senso do bem e do mal, dela não comerás. Agora vem agora a história da serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Já estavam aqui. Quer dizer, não tem nada a ver serpente com animália, tem? Não. Vocês notaram que a serpente é outra coisa? Porque não fala que a animália é a mais astuta das, não. A serpente era mais astuta que todas. Então aqui tem todas, aqui tem uma serpente, que será pequena. Então, repetindo. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher. Primeiro, confirmou com a Eva que assim que Deus. Exatamente. É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Não falou do mas. A serpente não é boba. Todas. O que você entende por todas? Isso não. E vai levando a criatura nos argumentos. Todo mundo faz, então nós estamos usando isso. Eu faço porque não tem nenhum espírito que não faz. Já coloca o espírito aí para poder fazer. Mas ela trabalhou numa generalização que abria espaço para que a resposta corretiva da Eva denunciasse o estágio evolutivo da Eva em termos de visão de qual era o meio da Eva. Pois é, está aqui na frente, ó. Não, eu estou falando na pergunta da serpente. Sim, entendi. A astúcia da serpente está na forma da pergunta. Mas é assim que eles agem conosco e nós agimos conosco. Onde é que te pega? Exato. Ela falou uma verdade. Não, falou uma mentira. A serpente falou uma Ela verdade. falou uma verdade, Ela falou que não comia de toda. mas aí ela tinha que responder, mas... Era para responder. Era completa aqui, ó. Ele É deixou assim que algum Deus disse, não comerei toda a jardim. Ela podia falar assim. Foi. Aí ele tinha engolido no campo hipnótico da serpente. Mas ela demonstrou que tinha conhecimento, tinha aprendido. E falou assim, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Como você está falando. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus,
Não comereis dele. Olha, eu estou entendendo não. Então eu não estou entendendo nada. Porque, Tá certo, vamos lá, vamos tentar ajudar. Né? porque Deus não falou, não foi assim. Deus falou assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Sim, meu Deus. Tá? Então Deus falou assim, ó, tá livre. Exceto o porco. Exceto o porco. Agora, a serpente não falou isso. Ela induziu a Eva porque não completou. completou. Mas a Eva que deu a demonstração que ela tinha entendido. Honório, a pergunta da serpente não é essa. Ela é na negativa. Não comereis de toda a árvore do jardim? Eu creio assim, Teodoro, que a serpente, ela falou global, mas não deixou de lado os detalhes para induzir Eva. Como Eva deturpou o ensinamento da árvore do meio da ciência, não comereis, porque se ela comer morrer, ela deturpou totalmente. Ela foi na da serpente. O que o texto está mostrando, só um sadinho, só para completar aqui. O que o texto está mostrando, o que o texto está mostrando é que houve uma sagacidade Para além disso. muito mais aprofundada do que se possa imaginar. Nós temos aí uma sindicância da serpente aos padrões que a Eva tinha incorporado. E ver se ela tinha incorporado o que a lei reza, porque a serpente conhecia a lei perfeitamente, e o que não podia, o que devia fazer. Isso é definido, assim nós entendemos. Agora, quando ela declara aqui embaixo, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele nem tocareis para que não morrais. Então, ela já tinha colocado a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim. A Eva, Por conta dela. a Eva é que estava... Pois é, mas nós somos a serpente já sabia de tudo isso. Já queria pegar o que estava no coração da mulher e tentar persuadi-la a pegar, mas é isso fundamental. Então, quer dizer, não foi ela que induziu, né? Foi a partir... Então, a serpente é tão astuta, porque aí na hora que ela continua, ela vira e fala assim, gente, mas da árvore do meio do jardim você não morrerá. Aí o meio dela pode ser a árvore da vida. Dessa não morre, não. Na argumentação, né? O negócio é esse. Nós caímos na argumentação. Olha só um bocadinho, eu ouvi o Dito. Paulo dá uma medida boa nesse quadro, quando ele fala que tudo me Até no capítulo 6, né? Nem tudo. É isso que foi mostrado aqui para ser papai. Quando ele coloca, o senhor fala que dessa árvore não comerá, eu fico entender que já que ela é caminho evolutivo, eu devo comê-la também. Caminho evolutivo até o momento está aprendendo. O nosso amigo lá, Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, sabe que ele fala sobre a lei de causa e efeito? Ele diz com claridade o seguinte, olhando, que o homem primitivo descobria que se ele estava no terreno do outro, o outro tinha direito agredido. Lá no capítulo do Evolução em Dois Mundos, você tem que estudar esse livro. Ele discorda a lei de causa e efeito, né, porque foi revelado. Ela vai aparecendo no desconfiômetro da pessoa. Então, na hora que você não conhece, a lei de causa e efeito é a que norteia o plano sociológico, o que deve e o que não deve fazer. Até o momento em que a lei cede lugar ao amor. Até o momento em que ela cede. Quando a árvore da vida surge com a sua plenitude, não tem mais árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque a sua prática do amor, como está em Gálatas, o Evangelho isenta-nos da lei. Se você já ama, você está em paz, não tem nada que te fere. Agora, enquanto o conhecimento maior, a prática, o grito íntimo da consciência não se revela, você está sujeito à lei de causa e efeito. Não teria condição de passar para a árvore, tudo sem passar para a árvore? Assim, pode até acontecer. Quem sabe na linha reta acontece isso. Vai aprendendo, vai amando. Aprendendo, vai amando. Vai aprendendo, vai amando. Mas acontece. Mas acontece, nós gostamos de dar uma voltinha. O que caiu justamente pela
Caminho da direita, porque a esquerda tem buraco. Vamos ver equipamento de buraco? Vamos, e entra lá. E chega lá pouco. Porque se fosse pela direita, você ia entrar numa elevação e depois ia ter uma instrumentalidade de todo equipamento. Olha os buracos que você deixou de cair lá. E outra lá, cuidado de cair no buraco. Aí entra o campo novo do trabalho. Nós agora vamos fazer uma equipe de socorro que está pela esquerda, para tirar eles do buraco. Aí começa a aparecer revelação, começa a aparecer orientação, e começa a aparecer todas as providências para ajudar os que se perderam no caminho da evolução. Então, pressuposto que eu já tinha comido essa água, não sei. Sem dúvida. Vou comer de novo. Agora aqui, eu estou indo muito mais à frente aqui ainda no meu raciocínio. Isso aqui é um alerta desde o princípio para que a gente use a nossa cabeça, a nossa mente, pensando naquilo tudo que está sendo dito. Nós caímos todo dia, a gente cai na cilada de uma serpente, todo dia. E a toda hora ele é sutil, mas sutileza sobre nós. Fernando? Não, só queria dizer o caso da Levita é muito interessante. Mas Deus já tinha divertido da sagacidade da serpente. Toda a discussão depois disso, eu acho que é pura cadeia. Porque já estava divertido. E o mal nosso é esse de não acreditar no que ele fala. Essa colocação falou alto no coração do povo. Eu acho que é ótimo. Isso mexe com as profundezas do pensamento, muito bem. A revista de parabéns. Mas é pura academia porque ele já tinha falado. Não, e a Eva sofisticou na resposta, né? Porque ela ainda colocou em Deus palavras que ele não disse. Eu perguntei, não tocarei, né? Serpente sobre uma gelada, não foi dito isso. Porque ela falou na queda que gera. A Eva é a geradora naquela oportunidade da serpente. Porque a serpente seria o Caim reencarnado. Não é esse que é a serpente? É o Caim desencarnado. O que é o Caim? É a serpente reencarnada. Então ela estava, a serpente estava mexendo no lugar complicado. E nós não podemos esquecer que essa Eva está dentro de nós. Né? Pois é, não tem jeito que é essa Eva. E mais, tem uma serpente também. Todo mundo aqui está querendo imitar o Cristo e fala que nós somos São Tomé. O amparo na escritura do Cristo Emmanuel, que essa Eva seria o desejo. Desejo. E a serpente seria a ilusão que salteia na nossa vida. Se confunde, né? Nosso desejo se confunde com a ilusão. Porque a Eva criou uma situação que depois ela vai dizer para Deus que foi a serpente, a culpada. Quando Adão é cobrado, Adão diz que é por conta da mulher. Ela está dizendo chegar, não é isso que você está dizendo, né? Não, pois é, mas vai entender por que a Eva, essa árvore do bem e do mal, eu estou entendendo que seja o desejo. Assim. O desejo. E a serpente, que é a mais cruel, né? A mais cruel, é a ilusão, porque a gente não tem ainda aquela certeza, como ele acabou de colocar, né? Deus já tinha dito. Então nós temos que ter a certeza. Como a gente ainda está evoluindo, como o Emmanuel coloca, envolvidos, né? Nesse processo da matéria, então a gente cai mesmo pela ilusão. Por esses pontos que você está trazendo, Eliana, cai mesmo. Se todos nós guardarmos isso, já valeu a reunião de hoje. Nós caímos mesmo nas argumentações. Temos que ter essa consciência. Por quê? Porque nós misturamos desejo com vontade. Desejo é o prato sempre suculento da nossa intimidade psíquica. A nossa vida se desenvolve à indução dos desejos. Desejo representa componentes arregimentados no campo de ser agradável, ser valioso, ser interessante para nós. Então, nós alimentamos desejo. Na própria apreciação, no próprio olhar com a pessoa, eu coloco meu desejo
em pauta. Certo? Eu posso colocar olhando para uma pessoa o desejo, sinto já automaticamente na minha intimidade que você possa ser e você feliz. Não é isso? É um desejo. Mas eu posso estar conversando com alguém que assim, é sem falsa mesmo, só de olhar olhos. Quer dizer, os desejos estão sendo os componentes que representam o que passa na minha vida íntima. Agora nós temos que saber utilizar a vontade para encaminhar para dentro de nossa intimidade psíquica novos interesses para a nossa caminhada, novos valores que representam o nosso alimento no dia a dia. De modo que vamos estar atentos a essa área da questão. Pode falar, você? Está completando o raciocínio do nosso irmão ali a respeito sobre que a gente não quer escutar, né? Isso. O ensinamento de Deus. Voltando ao sistema que o senhor falou, a gente tem os nossos sistemas que a gente cria, tem um sistema que a gente chama do outro. Mas se a gente voltar para a nossa consciência, que é a verdade, a gente vai abolir os outros sistemas. E trabalhar nessa consciência. Como ela fala na questão da a gente não quer enxergar, a gente enxerga, a gente não quer aceitar. Então nós podemos analisar que sem a revelação, os nossos desejos ficam à mercê das respostas da lei. Então, para quem está machucado, esfolado, a gente não pode fazer isso não. E agora, a revelação está trazendo para nós a linha que é inteligentemente plausível que se adota. Então nós estamos matriculados nesse tipo de coisa. Pode falar. Eu vejo assim na minha cabeça, quando Juliana falava, por isso, explicar, Fala de quem, João? e quando a Juliana falava, me veio a cabeça passada, assim, delícia solitária. Aí se vê, aí, não, estou falando errado, estou falando como tudo. Aí quando ela fala a verdade, então nesse intervalo, eu pensei assim, a verdade, a ilusão, o campo da ilusão, eu estou conseguindo essa questão, eu estou falando alto, a verdade é o campo da ilusão. Aí ela fala outra verdade ali, porque lá na questão, quando o senhor usa, então aí não está fechando, por isso eu usei falar. A argumentação, nós usamos a argumentação é a maneira como nós quebramos o outro. Como nós, é uma verdade. Mas quem diz que é a verdade? Eu queria que você usou a verdade, a ilusão? Não foi verdade que você usou, não foi? eu usei a ilusão. Eu falei a verdade. Eu usei a verdade que ele usou, que Deus já tinha dito. Certo. Nós já temos um caminho a seguir. Mas nós temos o individual evoluído dentro do todo, eu sou livre-arbítrio, que usa mais o desejo. Então, eu considero a minha vontade sendo o meu desejo. E o dia que ela for a vontade de Deus, é como se falou. Não vai existir mais a árvore de alimento do bem e do mal. O meu desejo vai deixar de existir. Porque eu estarei existindo em Deus, na vontade dele, naquilo que ele determinou. Então, por isso que eu peguei o Emmanuel já no pensamento dele. Porque ele diz lá que o desejo vai quebrar, né? A ilusão. Então, a certeza para mim é quando a gente fica na nossa pequena vontade, como você acabou de colocar, um desejo que acha que está certo, que é por isso mesmo, que no fundo não é. Ou seja, quando nós continuamos a alimentar os desejos, nada obstante alguns valores a terem chegado, nós estamos comprando, né, essas chamadas ilusões, pela alimentação dos nossos desejos. Exatamente. Então, realmente, o que nós temos que tirar, Maria Juventude, da sua proposta aí, é separar desejo, que todos nós os possuímos aqui dentro, pode ser até um desejo extravagante, até contraproducente, mas é o que nós escolhemos. E aprender a ter domínio no campo encaminhador, de encaminhamento de nossas decisões, que é pela vontade. Então nós estamos diante de um vitrine enorme e temos que gostar daquele e investir para comprar. Agora esse investimento se dá na manipulação da vontade.
Por quê? Porque a vontade vai tirar o outro desejo? Não. O outro desejo está incrustado em nós por uma questão condicionada. Então, na hora que a gente encontra qualquer coisa, a gente nota que efetivamente é mero desejo. Ele pode estar desativado, sem forças. Ou seja, sempre que a gente tem conhecimento de um novo caractere, de um novo valor, nós vamos ter que usar a vontade para implementá-lo. A não ser que nós fôssemos criaturas que não conhecemos nada. Somos zerados no campo dos valores íntimos complexos. Aquilo então é retratado e nós podemos até automaticamente levar em conta. Mas nós somos orientados em novos valores em meio a um pântano de dificuldade e sofrimento. Nós sabemos que não são os melhores desses valores. Então nós temos que fazer um trabalho de desativação. Por que é desativação? Porque lá na frente, esses desejos poderão emergir em outros dimensionamentos, apresentando facetas positivas que nós, lá atrás, tivemos que desativar, porque ele não desaparece. Eu perguntaria isso há pouco tempo. Se for que não pode extirpar, não desaparece, não, porque não é conveniente naquela hora. Mas ele pode emergir no futuro, dentro de uma nova proposta, um novo dimensionamento, caracterizando outros ângulos. Uma outra canalização, num outro momento. Por isso que fica tudo, vamos dizer, em códigos, tudo codificado na nossa intimidade, que pode vir à tona. Então o segredo é muito especial. Ainda tem gente que está vivendo numa rede de enganos, numa rede de ilusões, numa rede de equívocos. Como muitos nos observam, acham que nós estamos equivocados. Não é assim que acontece? Então tudo redunda em quê? A segurança íntima, o bem-estar íntimo, efetivamente compreendidos. A gente vai vendo. Então, agora, essa discussão aí está me acertando a questão da consciência. Né? A própria questão da árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal está no meio. O nosso meio, nosso âmbito mais íntimo é a consciência, não é? Sem dúvida. Até porque ela está entre o superconsciente, o subconsciente, mas ela é laboratório também. Então, assim, a lei de Deus está escrita na consciência, mas ela vai se despertando assim, para novos âmbitos, ela se amplia também no nosso entendimento. A consciência auto se dilata também. Queria que você trabalhasse assim, um pouco para a gente. Essa expressão não é muito fácil para trabalhar, porque até as nomenclaturas elas costumam ser diferenciadas. Tem muita gente da área que tem nos ajudado nisso. Porque nós temos inconsciente, consciente e consciência. Então a consciência passa a ser superconsciente. E superconsciente não é consciência, não. Subconsciente é a região idealística. E a consciência é um denominador da personalidade da criatura, no seu caso, de profundidade qualitativa. Certo? Qualitativa. Não pela soma de caracteres embutidos ali. Então, o consciente é o laboratório aplicativo. Então, o consciente, que é a região intermediária, ele sempre é um denominador, pelo que eu depreendo, do que emerge do sub e do que é captado pelo super. O que consegue entrar nesse reduto, chamado consciente, é que representam esses valores componentes operacionais do indivíduo. Agora acontece que na hora que eu opero com esses valores que vêm de baixo, que eu capto de cima no campo idealístico de crescimento, isso me cria um bem-estar ou me cria uma certa repulsa. Concorda? Então, esse bem-estar, essa repulsa, cria um estado íntimo de avaliação. Eu posso argumentar qualquer coisa aqui, mas na consciência doente está falando isso. A consciência doente significa o meu limiar de consciência. Ela representa um denominador que vibra.
Então vamos dizer que eu sinto que eu tenho que procurar Deus, que eu estou muito atrasado, estou muito chumbado na vida. Aí eu resolvo fazer uma prece. Não pode acontecer? Aí eu me concentro. Na hora que eu entrei em prece, meu espírito projetou-se para esse mundo afora, para esses planos todos. Aí eu entrei no estado de alfa. Nessa altura, quando acabou a prece, eu volto. Então eu posso ter feito essa prece e minha consciência, depois da prece, se abasteceu. Está ótimo. Eu posso dizer assim, na minha consciência, como uma consequência, não, como uma análise. Com isso que eu captei, eu vou ter força para poder mudar, alterar meu comportamento. Certo? Então, cada um, essa consciência é um direito, é a ficha própria das criaturas, assim que nós entendemos na nossa observação puramente espiritual, e dentro do pequeno campo que nós estamos envolvidos ou trabalhando para aprender alguma coisa. Pode falar. Posso acrescentar em todo o que nós estamos falando? O Carl Gustav Jung fala o seguinte, o sentido da vida está em adquirir consciência. Então, quando coloca, por exemplo, que Adão, ele precisava nomear o que estava no jardim, nomear exatamente consciência, porque tudo já estava. Só que a partir do momento que passou pela entidade ego, que é como a gente está aqui agora, aquilo passa a ter consciência, passa a ter um nome. E a partir do momento que tem um nome, isso é dinamizado. É por aí que a gente cresce e evolui. A consciência que ela está trazendo dos autores, todo Jung, né? Está trazendo consciente desde o Adão. Que foi levar tudo para o Adão, não vou estudar isso aqui, para que ele desse o nome. Então ele sabe que aquele cão, que aquele gato, que aquele é isso. Isso é uma consciência, vamos dizer uma consciência de posição, funcional, de interação. E eu estou vendo uma consciência que ele trouxe, que é muito além dessa, que é o estado de bem-estar, eu estou em paz, consciência. Jesus conhece isso. O outro conhece isso, está em desarranjo de consciência. Eu estou falando da qualidade da consciência. Isso é diferente que a doutrina espírita tem tentado mostrar. Sabe o que deu para entender? Não é o que está dizendo, ela está trazendo um plano, um objetivo direto. Agora nós estamos falando da consciência. Ou vocês não agem, todo mundo bate palma e fica assim, meu Deus, eu falei uma coisa na palestra, e está me chateando aqui. E todo mundo está falando. Mas eu não posso saber que eu me faz de consciência a partir do momento que eu já sei nomear, eu sei identificar isso. Você está com tudo na mão, quanto mais você se projeta no campo da sua aprendizagem de maneira segura e consciente, você vai ter maior número de instrumentalidade e valor para você estar ótimo. Essa coerência só pode existir na medida em que eu ajo que ela está de acordo com o que está aqui dentro. Exatamente. Né? Está certo. Nós estamos falando no mesmo linguagem. Apenas clareando alguma coisinha para não deixar de lado. Só completar o grande. Discussão nos levantou, nos lembrou da questão 466. Só 2 trechinhos dela. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, os Espíritos falando. Desde que sobre ti atuam influências más, é que elas atraíram desejando o mal. E aí um pouco mais na frente. Mas também outros se cercarão, esforçando por te influenciar para o bem, que vai estabelecer o equilíbrio da balança que deixa o Senhor os seus atos. Quer dizer que é nós que somos responsáveis. Isso. Aí a consciência ela também é a parte do livre-arbítrio, então, né, Solano? Exato. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém vai dizer no plano espiritual que entrou num processo de criminalidade ou de dificuldades na área moral, porque foi levado. Porque se pesar os 2 cenários, o positivo e o negativo, vamos notar que eles têm peso absolutamente idêntico da zona 466. Isso sem levar-se em conta momentos de incrustação desses valores. Para que você não caísse nessa trama da serpente do capítulo 3 aqui, você colocou na balança tudo aqui que foram valores ponderáveis. Cuidado, fica atento, observa, analisa, tem um bichinho assim, compridinho assim, vem um rabo pequenininho, dentro dele, fica sorrindo com você e tal. Cuidado, isso tudo me somando aqui. Bem, e aqui também tem a pressão.
Então chega aqui, deixa o Senhor dos atos. Então a consciência, a criatura operou. E nessa linha de operação, nós vamos notar o quê? Que tem uma ressonância negativa com uma positiva. Então o que ocorre? Se a resultante é negativa, essa compensação está no positivo de quem ama, para ajudar essa criatura. Se pesou aqui, o que acontece? Cria-se aqui uma necessidade de encontrar, não dentro dele, mas no plano operacional do dia a dia, uma condição de despejar o que tem sobrando aqui no consolo e bem-estar dos outros. É muito bonito isso. É uma questão compensatória na extensão universal. Pode falar, pode dizer, você está lá. Eu quero falar que está fluindo. Está na missão. Apenas nem tudo importa. Eu tudo importa, mas nem tudo me convém. Aí escolher, aí não precisa. Onde que vai? Agora entra a questão de provar as coisas. Então, quando coloca as coisas agradáveis, prova para você ver. Não é isso? Com o equilíbrio, com o exame, com a segurança. Porque cai no infinito. Por que tanta gente fica presa no espaço do tempo? Por medo, por temor, por falta de coragem de enfrentar a situação. Ele quer também. Pede. Para eu entender um pouco melhor, para eu ensinar, a consciência é um laboratório. Né? Então emergem coisas do físico, desce só do subconsciente, e desce também para os coisas do eu pego um, pego outro, faço minha mistura lá no meu laboratório. Mas aí vai depender do que eu colocar com a energia. Eu tudo posso, mas nem tudo convém. Nessa mistura do que vem do alto com o que sobe do meu inconsciente, você tem que fazer uma mistura positiva, né? Eliminando o que não é bom, vamos dizer assim, né? Está eliminada. Seria assim, ou você às vezes só emerge mais coisas do super porque eu não estou aberta ao super. Então a mistura não é moderna, né? É porque que define a lei dos semelhantes. A criatura fica naufragada num processo subconsciente de HQ, mas que na realidade é como se o limite, como se a cerca do subconsciente, que é de natureza moral, fosse mais baixo. Ele começa a misturar as coisas. Então, para nós, ele está sacando o subconsciente. Mas ele está vivendo naquela gravitação e está em relação com o mundo daqueles delinquentes, daqueles falhos. Então aí tudo é uma questão de pessoa a pessoa. Que vai definir. É porque tem casos que a gente olha a pessoa fazer, se vê uma pessoa fazer uma coisa, ele abriu a porta do subconsciente dele, jogou para fora que não podia. E temos pessoas que fazem aquilo diariamente, então aquilo não é abrir o subconsciente. Aquilo está gravitando, está vibrações coerentes com aquelas faixas durante muito tempo. Então, exatamente. Sintonizada mais com o subconsciente, a mistura vai ficar ainda com. Por isso que no mundo de expiação e prova, isso é interessante para o grupo, analisar isso final. Por isso que no mundo de expiações e provas é um mundo de extremos e de bolsões. Você tem áreas afins das mais diversificadas naturezas e das mais diversificadas qualidades. Você pode entrar num edifício enorme, na sala tal tem um grupo de yoga lá, concentrado, praticando. Passa a porta seguinte, tem um enferminho lá, que só Deus sabe o que tem lá dentro. Passa no outro um grupo de delinquentes, na outra porta tem uma turma de, vamos dizer, de viciados em determinada situação. Esse é o mundo de expiação. Agora, no mundo de regeneração, a tendência é que isso vá
melhorando, vai desaparecendo esses números. Por isso que transmigrar espírito de um mundo para o outro não é uma punição, é uma necessidade evolucional. Ainda bem. E o tempo acabou. Nós aprendemos aí não terça-feira, atendimento da vida de Deus. Eu posso compreender que a cada degrau que o ser vai subindo e para buscar a evolução dele, o conhecimento, sempre ele vai não perdendo o que fica para trás, mas a cada escala que ele esforçar para ir, ele vai estar com um lance a mais, os de trás vão sumindo, vai ficando um no meio e outro em cima. Sempre é assim essa condição de Deus. Nós sempre estamos no meio. Em cima os componentes indutores. Para baixo o campo de execução. Quando eu alcanço um outro acima, o quarto, é como se o último apagasse e fica um só abaixo. A condição é sempre assim. E o Adriano falou uma coisa ótima, tipo a finalização. Vamos deixar eu falar com o senhor. Uma pertence no chão não é o problema. O problema é quando ela sobe na água, conversar com ela. E através da... Formação na boca. Essa maçã não existe não, mas ela é sugestiva. Tem maçã de toda qualidade, tem umas que não é maçã não. Cada um de acordo com o seu apetite, com seus gostos pessoais. Tem tudo que é fruta. Agora vocês não podem esquecer, para não ficar assim de maneira tão literal, que as árvores com as produções são as pessoas, são os espíritos. Então quando se fala laranjeira, jabuticabeira, abacateiro, são pessoas. Se oferece o fruto. E o fruto representa a carga mental indutora das próprias pessoas. Tem gente procurando serpente de todo jeito. Vamos ver. Vamos seguir assim também. Vamos lá. Nós tivemos a ideia de nada para chegar. Nós temos o campo de coração e a nossa frente. O grande Deus.